Gabriela Echenique está de volta agora dentro do Brasília no ar. Mais cedo a gente já conversava aqui, trazendo informações sobre o julgamento do STF, até chamava a atenção para a questão da inelegibilidade, né, de Jair Bolsonaro, diante do que foi decidido ontem lá na primeira turma do STF. E, Gabriela, agora você traz aí outros aspectos, né, que estão em torno da figura de Bolsonaro, até porque ele responde a outros processos, né? É isso, Milton. Bom dia para você, bom dia para a Cássia, bom Bom dia para os dia. ouvintes. Ele responde a um outro processo que muita gente talvez não esteja lembrando, que é aquele que tem também como investigado o filho dele, Eduardo Bolsonaro, né? Que apura a suposta interferência dos dois em instituições brasileiras, ou no funcionamento de instituições brasileiras. O processo que foi aberto após Eduardo Bolsonaro ir para os Estados Unidos e acabar atuando lá em favor do tarifaço para prejudicar também aqui a economia brasileira, mas principalmente a questão do funcionamento das instituições. E por que eu estou dizendo isso? Porque o processo está nas mãos do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e o prazo para que ele ofereça denúncia ou defenda o arquivamento já passou. É lógico que a gente fala que esses prazos, principalmente os prazos para a Procuradoria, são considerados impróprios no Judiciário, que significa que não tem consequência jurídica, não tem problema acabar não respeitando muito esses prazos. Mas ele tinha 15 dias para decidir se denunciava ou não Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro. Esse prazo já passou. Então, eu conversei com alguns integrantes da Procuradoria-Geral e também do Supremo Tribunal Federal que esperam uma resposta de Gonet a qualquer momento. Alguns dizem que pode nem passar de setembro, outros já jogam aí para outubro, mas ainda neste ano, portanto, Paulo Gonet deve se posicionar, se pronunciar a respeito dessa decisão, se denuncia ou não, tanto Jair Bolsonaro quanto Eduardo Bolsonaro. E aí vou lembrar aos ouvintes que a Polícia Federal já defendeu o indiciamento dos dois por 2 crimes: coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Esse último, Bolsonaro, acaba de ser condenado ali pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então, se denunciados e se condenados lá na frente, os dois podem pegar até no máximo 12 anos de prisão. E aí eu digo que há uma expectativa de que a PGR se pronuncie rapidamente, porque foi Paulo Gonet quem pediu essa investigação. Ele quem começou a apurar esse processo e pediu que Eduardo Bolsonaro fosse investigado por conta das interferências junto aos Estados Unidos, e Jair Bolsonaro entrou depois como investigado porque houve repasse dele para Eduardo lá fora. Então, a PF aponta a Jair Bolsonaro como o principal financiador do filho para as ações contra o Brasil por lá. Então, todo mundo também já aqui de olho nesse outro processo em que Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro podem ser denunciados ainda pela PGR a qualquer momento, Milton e Cássia. E lembrando, né, Gabriela, que apesar de estarmos aí na iminência da decisão sobre esse processo, o Eduardo Bolsonaro, ele continua voltando à carga e continua, digamos, trabalhando para ações que seriam contrárias ao Brasil nos Estados Unidos. Ele deu uma entrevista ontem ao portal Metrópolis e defendeu simplesmente uma intervenção militar dos Estados Unidos no Brasil para tentar salvar o pai dele. Defendeu uma intervenção militar, está engrossando o tom, né, Cássio? Ou seja, e até por isso, uma fonte me disse o seguinte: olha, a PGR precisa correr, porque senão ele vai continuar atuando lá como se nada estivesse acontecendo. Apesar de alguns aliados dizerem que isso não vai ser o suficiente para que ele pare a atuação dele lá. Mas agora chegou a defender a intervenção militar. Há um temor, de fato, de que as sanções dos Estados Unidos ao Brasil se agravem nos próximos dias. Cássio Marques Rubio falou disso recentemente, inclusive nas redes sociais. Hoje, os democratas chegaram a pedir que Trump pare com o tarifaço, porque está prejudicando a economia americana também, mas pelo que eu conversei com diplomatas, essa atuação do Eduardo está dificultando ainda mais esse processo. Então há um temor aí do governo brasileiro de que, por conta dessa atuação insistente do filho do ex-presidente, as sanções venham, e por isso talvez uma resposta venha por meio da Procuradoria dessa eventual denúncia no outro processo de coação no curso do processo, uma tentativa de interferência da trama golpista que acaba de concluir aí o seu primeiro julgamento do núcleo crucial, Cássio. Muito obrigado, Gabriela Echenique. Que semana intensa foi essa, mas foi muito bom ter todo esse trabalho que a gente fez aí de cobertura, inclusive com a equipe toda de Brasília, acompanhando passo a passo, atualizando as informações. Nossos comentaristas também que estiveram aí apostos o tempo todo para nos esclarecer. Foi muito bom contar com todo mundo. Valeu, muito obrigado, Gabriela. Até mais.